E para quem é viciado em doce ou está buscando uma forma de reduzir a quantidade de açúcar da dieta, existem duas formas muito eficientes de fazer isso, que ajudam bastante no processo de diminuir a quantidade de açúcar do dia a dia e até mesmo a desviciar o paladar do doce, né? Que é basicamente seguir duas regras, né? Que é a regra do comida tempera comida e a regra das cores. Como assim? Explicando cada uma delas. A regra das cores é legal porque, na verdade, é um modelo de pensamento. Porque, assim, a gente não vai deixar de comer açúcar. Por quê? Porque açúcar é gostoso. Então, já que a gente não vai deixar de comer, deixar de consumir 100%, é legal que a gente saiba como escolher um açúcar de melhor qualidade. Porque hoje em dia a gente tem tantos tipos de açúcar no mercado que a gente se perde. E a regra das cores, ele serve justamente para isso, para te guiar, para te dar um norte de como escolher um açúcar com mais qualidade. Porque no final das contas, açúcar vai ser sempre açúcar. A diferença é que alguns açúcares, por serem menos refinados, vão dar para o nosso corpo algumas propriedades nutricionais a mais. E o que vai determinar isso vai ser o nível de processamento, de refinamento, por qual esse açúcar passa. E é por isso que, por exemplo, o açúcar branco, ele é tão branquinho, né? Sendo redundante. Porque ele passou por um nível tão grande de refinamento, de processos químicos para clarear a cor dele, né? Que ele é o auge, ele é o ponto máximo do refinamento, no caso do açúcar. E quanto mais refinado, menos propriedades nutricionais ele tem. Então a regra das cores, ele diz o seguinte: quanto mais marronzinho, quanto mais próximo do marrom for a coloração do açúcar, mais perto do estado natural da matéria-prima. Como assim, estado natural da matéria-prima? A gente precisa de um alimento in natura para poder fazer o açúcar. Normalmente as pessoas usam ou cana-de-açúcar ou beterraba, tem outras coisas também que dá para extrair, né? E aí, a referência é, quanto mais distante da coloração marrom ela for ficando, maior são os procedimentos químicos envolvidos para deixar essa açúcar mais clara, que é o que na indústria o pessoal chama de processo de branqueamento, né? Que aí você tem uma grande quantidade de aditivos químicos para fazer o clareamento disso, para ficar mais vendável. E aí, voltando na questão do que o açúcar vai ser sempre ser açúcar, esse açúcar vai continuar sendo calórico, vai continuar com potencial de te engordar se você comer em excesso. Mas se a gente for comparar açúcar com muito grau de refinamento e um açúcar com menos grau de refinamento, pelo menos aquele que é mais próximo da coloração amarronzada, que é mais próximo do estado natural do alimento in natura, ele vai pelo menos te dar uma propriedade nutricional um pouco maior. Então, essa é a vantagem de você conhecer a lei a regra das cores, né? É você conseguir jogar com essa questão de propriedade nutricional proveniente do alimento in natura que dá origem ao açúcar. E a segunda regra é a regra do comida tempera comida. Poxa, como assim comida tempera comida? É você entender que tanto para doce quanto para salgado, comida você faz com outras comidas. E um exemplo clássico disso é, por exemplo, vou até trouxe aqui para ficar bem visual. A banana comum, né? A banana amarelinha e a banana que é discriminada, a banana mais pretinha, que o pessoal olha assim, acha que tá estragado. E aí, fala a verdade, a maioria das pessoas, se fosse comer a banana, ia escolher a mais amarelinha. E por que isso pode ser até, não um erro, mas se você está tentando reduzir a quantidade de açúcar, você escolher a banana mais madura pode ser uma forma mais eficiente. Por quê? Quanto mais madura tiver a banana, maior vai ser o teor de doce dessa fruta, né? E aí vem o esquema do comida tempera comida. Já que eu tô querendo reduzir a quantidade de açúcar, por exemplo, de um bolo, eu posso usar uma banana mais doce, com um poder adocicante maior, né? No preparo do meu bolo. E isso vai fazer com que a quantidade de açúcar que eu precise utilizar para fazer esse meu bolo seja menor. E aí, gradativamente, eu vou adaptando o meu paladar cada vez mais, consumir menos açúcar branco, menos açúcar refinado e substituindo pelo açúcar natural da fruta. E isso é uma maneira muito, muito eficiente, não só de reduzir a quantidade de açúcar refinado, mas também de fazer a transição do paladar. E isso ajuda a desviciar não só o paladar, né, do açúcar refinado, do açúcar industrializado, mas também vai tornar esse bolo mais nutritivo. E quanto mais nutritivo, mesmo que seja um bolo, né, quanto mais nutritivo é aquilo que a gente come, menor a necessidade de quantidade daquilo que a gente está comendo. Ou seja, se eu como um bolo que tem
elementos para fazer aquele bolo, né? Tem ingredientes com baixo teor de nutritividade, maior vai ser a minha necessidade de comer em quantidade para me sentir satisfeita. Ao passo que se eu pego só coisas nutritivas, só ingredientes bons, saudáveis, de qualidade para fazer esse bolo, ele tem um teor de nutrição, um teor nutricional tão alto que eu vou precisar de menos pedaços, de uma menor quantidade para me sentir saciada, para me sentir satisfeita. Então eu ganho duas vezes, né? E essa é uma das formas, né, de você começar a desviciar o paladar da questão do doce e ainda por tabela ter uma alimentação com uma qualidade nutricional melhor.